Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Não é diário, na verdade, faz dias que eu não posto vídeo aqui, mas um relatório semanal vai ser hoje, então. Hoje, sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022, agora 17 horas e 55 minutos. Primeira sexta-feira pós-carnaval. Tivemos um pregão começando na quarta-feira, na metade do dia, então, né, valeu mesmo, foi quinta e hoje, né? Então, sexta-feira começando. Saiu o balanço de TRPL, balanço de bife, teve questão também da vaca louca, né, durante essa semana, e dados importantes da economia americana e também da economia brasileira, então balançou bastante a bolsa e vamos ver tudo isso em mais um vídeo. Se você é novo no canal, considere se inscrever aqui embaixo se gostar do vídeo, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse, né? Ativa o sininho no canal, aí tem um cantinho, ali tem um sininho para ativar para receber os vídeos sempre, né? De forma rápida ali, ficar atualizado do conteúdo. Eu pretendo voltar a fazer mais vídeos aqui de forma mais recorrente. E também tem um grupo lá no Telegram e um grupo no Discord. O grupo Discord agora, além de bater papo, eu mandar as coisas lá também, que nem eu posto todo santo dia lá, né? Um morning call da Refinitiv. Eu também tenho uma sala de áudio, a gente conversa lá, dá para conversar. Inclusive, eu abri a sala ontem e a gente bateu um papo lá, então bota microfone, fone de ouvido e fica operando o pregão aqui, conversando com o outro, batendo papo, enfim, né? E falando de mercado, a mesma coisa que falaria no grupo escrito, porém é muito mais dinâmico, muito mais rápido ali via áudio, e também a gente consegue até operar junto ali, né? Não tem, dá para compartilhar a tela, mas como, né, a gente assim começou a ter pouca gente lá, ainda não surgiu a necessidade, mas daria para fazer com vídeo também sem problema nenhum. É uma espécie de sala ao vivo, né, totalmente lá que a gente faz de forma gratuita lá, então entra no grupo do Discord. Sempre que eu estiver online na sala lá, eu vou comunicar todo mundo, tanto no Discord como no Telegram. E quem quiser entrar lá e bater um papo, fica à vontade. Beleza? Bom, vamos falar de mercado, né? Que parar aqui de ficar trovando fiado. Deixa eu mudar minha tela aqui. E deixa eu pegar aqui. Vamos botar. Primeiro, vamos pegar aqui a. Vamos olhar como é que tá lá fora, né? Então, o que aconteceu hoje, né? Hoje saiu. Ou melhor, na semana. Vamos voltar para mim aqui. Vamos voltar para mim. Na semana, o que teve? Né? Foi quarta ou quinta-feira, quarta, se não me engano foi quarta, saiu a notícia da vaca louca, falando do boi, né? Então surgiu um caso, se não me engano foi lá no Pará, de vaca louca, e aí o mercado, né, do boi deu aquela tropeçada, e uma tropeçada feia, caiu lá mais de 10 pontos um dia, a gente vai ver isso no gráfico daqui a pouco ali. E isso, né, deu uma balançada e depois ficou muito volátil, e aí teve o embargo das exportações para o principal cliente brasileiro, que é a China. Só que, né, o pessoal fica apavorado, o que aconteceu, isso que a China vai parar de comprar. Não, isso é uma questão que é automático. Teve vaca louca, independente de aonde seja, como seja, teve a suspeita de vaca louca ali, automaticamente as exportações são travadas, até que se confirme se realmente era a vaca louca aquela que transmite, que essa sim seria muito perigosa, né? Ou se é o caso que eles chamam de caso atípico, né? Que geralmente acontece em gado velho de forma orgânica, né? O gado fica com encefalopatia lá, é como se fosse uma encefalopatia. Eu não sou veterinário, não sou especialista nisso, então se eu falar alguma besteira, relevem. Mas é basicamente mais ou menos por aí. Então, quando o gado padrão China, que se eu não me engano é gado novo, né, que tem que ter uma certa idade, não sei quantos meses é, mas é relativamente novo, inclusive tem que ter acho que 2 ou 3 dentes permanentes só, incisivos. Então, é gado relativamente novo, e quando acontece de forma atípica, como foi o que aconteceu, né? Foi confirmado o caso da vaca louca, porém, num gado já com acho que 8 ou 9 anos, se não me engano, e aconteceu de forma meio que espontânea. Então, nesse caso, esse gado em si é abatido e teoricamente não afetaria o resto do rebanho. Só que, claro, né, da mesma forma, travam as exportações. E aí fica aquela novela de volta, não volta, volta, não volta, e o mercado do boi fica fazendo isso aqui, o frigorífico fica fazendo isso aqui.
surgem algumas oportunidades, né? Muita gente se escabela também, então tem de tudo um pouco ali. Então, isso foi a questão da vaca louca, que ainda está, né, na exportação, ainda não voltou, ainda tem esse ruído aí. E a gente, inclusive, fez operação disso, eu vou mostrar ali. Tem a questão dos dados de inflação americana, que saiu, inclusive, hoje, sexta-feira. E aí, isso é uma coisa que eu já venho falando há bastante tempo. Falo que a taxa de juros americana, né, que subiu 0,25 pontos na última reunião, que ia ser uma coisa que ia parar de subir por ali, pelo menos não subir mais, né? Ficar naquele parado um tempo ali até começar a cair. E eu sempre falei que acreditava que ia continuar subindo ainda, porque estava cada vez mais forte a economia, e quando a economia estiver forte, a menos que eles mudem o jeito de controlar isso, vão ter que continuar subindo juros, não tem mágica. Né? E agora já está falando sobre 0,50. Então, tá todo mundo meio de olho arregalado em relação a isso. E aí veio pior do que esperava, né? Pior que eu digo, né? A economia parece cada vez mais aquecida, aonde deveria estar se desaquecendo, que seria essa ideia do Fed, né? E não desaquece, né? Continua aquecida e isso pode continuar gerando inflação. E aí o mercado, quando começa, né, a subir cada vez mais a taxa de juros, quanto maior essa taxa de juros, maior é a queda depois, que quando começa a tropeçar. E aí vem ondas de demissão, já está acontecendo demissão em massa e toda aquela história. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando, né, do trade-off ali de economia, de macroeconomia, que é a relação de taxa de desemprego com taxa de juros, né, que é aquelas duas alavancas aí que a gente tem que estar controlando, inflação, juros e desemprego, que a gente mexe, melhora um, piora outro, aí melhora o outro e piora esse aqui. Então nunca tá bom para os dois lados. Então tem vídeo aqui, é como funciona a economia, dá uma olhada lá, um vídeo deve ser uns 20 minutos, explica bastante coisa, com gráfico bem detalhado. Beleza? E no Brasil tá esse impasse com essa questão, né, da nossa política econômica. Tem um fiscal que está atolado, o Brasil mais endividado do que nunca, as famílias batendo o recorde de endividamento, né? Então tem muito dado, muito gráfico, inclusive quem segue lá o Richard Rittenband lá vai poder ver o conteúdo dele, né? Não vou ficar postando coisa dos outros aqui, né, e ganhando crédito, mas então entra no Instagram dele lá e olha no canal no YouTube, tem bastante coisa dele lá falando só sobre macroeconomia. Para mim, né, de economista, assim, ele, o Ulrich, esses caras são caras que eu gosto, que eu respeito bastante. E, né, e mostra lá os gráficos da Bloomberg lá com o endividamento brasileiro nos recordes, né? Então tem essa questão, o nosso fiscal está atrapalhado, tem esse impasse agora com a questão da gasolina, que vão voltar a onerar ou não a gasolina e os combustíveis de forma geral, né? Então tem essa questão, tem a questão também da guerra entre governo e Banco Central, de querer baixar juros na canetada. Isso foi o que aconteceu, né, no governo Dilma lá, e aí as coisas degringolaram, então eu espero que isso não aconteça. Também não sei até que ponto isso é uma artimanha do governo em querer, né, botar responsabilidade ou qualquer coisa, se der coisa errada daqui para frente, no presidente do Banco Central. Tem essa questão também do Banco Central de estar independente, eles não, e o governo em si, né, nosso governo não quer isso. Então tá um enrosco, tá tudo um enrosco. O cenário lá fora tá uma esculhambação, o cenário aqui dentro do Brasil não ajuda em nada, e aí a coisa não anda, né? Então a gente vê aí, por exemplo, o S&P parado aí há 10 meses na mesma região, e o Brasil também parado há mais de ano, desde 2021 está parado no mesmo range de preço ali, para cima e para baixo. Então, basicamente, é isso, né? E aí a gente vai dar uma olhada nos gráficos aqui e falar um pouco, né, do que está acontecendo e das operações que a gente tem feito. Bom, então hoje, né, sexta-feira, o que a gente vê aqui de relevante que aconteceu aqui no mundo de forma geral? Então, se a gente olhar um panorama um pouco mais macro aqui, índices do mundo inteiro caindo, né? Então a gente tem Dow Jones caindo com a questão dos dados americanos que saíram, tem Nasdaq, Russell, S&P caindo bastante, o VIX chegou a subir mais de 3%, né? Agora está aqui em 2,41, recua um pouco. Bolsas da Europa também caíram bastante.
O dólar forte, né? Isso é uma coisa que eu já falei no vídeo aqui também. Uma coisa que tem que levar em consideração. Inflação americana, né, em alta, né, isso significa economia forte, economia, né, aquecida, um mercado pungente. Economia aquecida é moeda forte, né, moeda local. E qual é a moeda local americana? O dólar. Então é natural que, se a inflação continuar subindo, a inflação americana, o dólar, frente às outras moedas, né, do mundo, principalmente, né, tô falando, mas não está aqui minha tela. Agora sim. Frente à cesta de moedas DX, né, vai continuar subindo. Então, se o dólar sobe frente às moedas fortes, sobre o real também vai subir. É muito provável que suba, né? Então, como eu falei, né, bolsas americanas, todas elas em baixa, né, bolsa do mundo inteiro praticamente em baixa, com exceção aqui da Austrália e do Nikkei, que fecharam com uma leve alta de 1,29030. Então, o dólar frente ao mundo em alta. Nos mercados emergentes também, né? A gente pegar o dólar, né? Comparação com as moedas locais, dólar subindo em tudo quanto é lugar, né? O que a gente vê também? Índices setoriais do Brasil, basicamente todos caíram. Tem aqui o índice do setor imobiliário que subiu um pouquinho, mas todos estavam caindo hoje boa parte do dia. Renda fixa americana subindo, né? Então as ADRs brasileiras, americanas também, as ADRs americanas das empresas brasileiras, né? Obviamente, né? Que é os nossos ETFs negociados lá na Bolsa Americana, uma espécie de ETF, né? Tudo caindo e com bastante força, obviamente. Na parte de commodities, né, a gente vê milho caindo forte, a gente vê minério caindo, então a Vale deu uma tropeçada feia hoje aqui, né, inclusive lá fora caindo aí 3,49. Boi ali no 0 a 0, e tem café, cobre também caindo. Cobre, para quem não sabe, é uma das principais commodities do mundo inteiro, ela é um termômetro muito importante para muita coisa. E o petróleo, né, 1,37 o Brent, que é a referência para o nosso aqui, e o WTI 1,62. Né? Então, um dia que o petróleo está subindo forte, que eu digo, né, subindo ali com uma certa relevância, nós temos aí o Brasil caindo. É uma coisa que é meio contracíclico, que quem já viu também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né, que o Brasil tem uma correlação muito forte, a Bolsa Brasileira tem uma correlação muito forte com o petróleo. Né? E a soja aqui com 0,30 de queda, tá? Aí tem mais, né, os futuros aqui americanos, né, o CDS de crédito brasileiro também queda, o EWZ lá fora também caindo bastante. Basicamente seria por aí, tá? Aqui no Brasil, né, olhando aqui pelo Profit Chart, vou pegar a outra aqui para não esculhambar. Nós tivemos aqui Bovespa hoje 1,55 de queda, chegou a cair 2% numa parte do dia ali. O índice futuro chegou a cair 2,13, 2,15. Dólar futuro com 1,24 de alta, cotado ali a 5,20, né? Aí tivemos o milho caindo 0,44, boi 0,99 de queda, que chegou a cair bem mais e subiu um pouco, chegou a ficar positivo e aí fechou ali no negativo. Nem olhei o after como é que ficou, né? O que mais não está aqui, acho que é o café. Isso aqui são de ações, mas eu já digo aqui, ó. Café 0,87 de queda e a soja nós tivemos aqui 0,53 de queda, tá? Então vamos falar aqui isso aqui é a forma que eu gosto de operar ações, que eu faço operação de day trade. Fiz uma operação em bife, acho que foi bife hoje, foi ó, vendi bife aqui, fui vendendo aqui, eu parei de comprar, parei de vender, né? Comecei a comprar e aí parei no fim aqui, não operei mais, inclusive até poderia ter pego a ida, a volta e depois a volta de novo aqui, né? Então acabei pegando só esse pedaço aqui no início da abertura do dia aqui, não operei mais. Mas é uma operaçãozinha bacana aqui em bife hoje, tá? Mas vamos lá, vamos falar de milho, né? Começando pelo milho, CCM FUT. O que a gente vê no milho aqui? Deixa eu botar num gráfico semanal, para a gente ter uma ideia aqui, já que fechou a semana. Eu vou tirar essas linhas, porque eu uso ela como alarme para mim, né? Então o milho aqui, próximo a uma região aqui de mínimas, né, no gráfico semanal, né, numa região aqui lateral aqui embaixo, 87,90. Deixa eu olhar o after como é que ficou. 87,70 e poucos por aqui, né? Quem lembra, eu vendi milho foi ontem? Foi ontem, acho. Foi ontem eu postei até falei lá no Telegram.
Vendi milho em 88 e acho que foi 88,39, 88,49, se eu não me engano. Bom, tem aqui no outra tela, no outro computador. Foi 88,39, né? Vendi mal ainda milho ali, tentei vender pelo gráfico de 60 minutos, né? Ele deu uma subidinha ontem aqui, esse aqui é de ontem, esse aqui é de hoje. Aqui ele deu uma subidinha aqui e começou a voltar. Eu tentei vender mais alto, não consegui, cheguei até a tomar um calorzinho e acabei vendendo 88 com 30 e poucos aqui em cima. E acabei encerrando essa operação agora há pouco, um pouco antes do after. Deu uma operação aí de não chegou a dar nenhum ponto, né? Eu queria que tivesse caído e continuado caindo, né? Pelo gráfico diário, poderia ter continuado vendido, mas eu não quis continuar vendido justamente pelo gráfico semanal aqui, por ele estar em cima dessa região aqui, ó, né? Então, o milho vai cair a partir daqui, vai lá nos 86. Não sei quem é que está dizendo isso, né? E quem está dizendo está mentindo, porque a gente não sabe. Não tem como saber. Ninguém sabe. Eu, semana que vem, sexta-feira, a essa hora da tarde, eu posso dizer se o milho caiu no gráfico semanal, ou está caindo qualquer dia da semana aí, mas hoje eu não tenho como dizer. E quem diz que sabe, está mentindo, né? Então ele está próximo a essa região, fiz uma operaçãozinha ali que deu, né, não chegou a dar nenhum ponto. Eu queria, qual que era a minha ideia? Entrar vendido ali no gráfico de 60 minutos, que nem eu entrei ontem, ver o milho, né, hoje continuar caindo, romper o fundo e ganhar um pouco de força, que eu queria que ele tivesse feito uma barra forte, ter caído ali 1 e pouco por cento hoje. Aí eu ficaria vendido, né, bem provável. Beleza, mostrou força. Só que hoje ele vai lá, começa o dia aqui subindo, chegou a voltar quase no meu preço de entrada lá, e no final do dia caiu de novo. Beleza, ele pode continuar fazendo isso vários dias ainda, mas eu não vou arriscar aqui ficar vendido. Não me senti confortável de vender nesse fundo aqui, né? Pelo menos ainda não. Então eu vou esperar. Se cair aqui, eu tento pegar um repique. Ele está próximo a uma média móvel aqui no gráfico semanal de 200 períodos, né? É uma média móvel que o mercado conhece, né? O mercado gosta da média móvel de 200, aqui chegou bem pertinho, e aí depois engrenou uma alta. Então, beleza, se o mercado bater aqui, repicar e começar a subir, tem problema, eu vou comprar. E se bater aqui e não tiver força para subir, começar a enroscar e querer cair, não tem problema, eu entro vendido aqui de mão cheia, feliz da vida, né? Eu só não quis ficar posicionado hoje devido à região que ele está aqui, ele não ter saído do lugar em 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Ele não sai do lugar em 5 semanas ali e não seria agora que eu ia ficar posicionado. Então vou fazendo pequenas operações, daquele tipo de operação que eu gosto de fazer, né, que muitas vezes dá certo, que é a operação assim de vou lá e coloco num gráfico de 15 minutos, coloco num gráfico de 60 minutos, não fico olhando o tempo todo para ele aqui, deixo numa tela, né, no caso aqui está no meu notebook, numa telinha aqui embaixo do lado aqui na mesa, deixo ali e vou fazendo o que eu tenho para fazer aqui durante o dia, vou fazendo operações e vira e mexe, dou um bizu ali no milho, né, tem ali um gráfico e também né, o Superdom do lado ali. Então sempre que eu dou uma espiada e aí de vez em quando eu vou lá e coloco uma ordem. Se o negócio andar e andar a favor da minha operação, dependendo eu carrego e monto uma posição de swing trade por mais tempo. Essa é uma forma que eu gosto de operar. Outra forma é eu olho o gráfico diário, né, vejo uma oportunidade de venda em algum lugar, boto uma ordem de venda, sei lá, aqui, por exemplo, né, tivesse colocado na 89, por exemplo, aqui, 90, e deixa a ordem lá, bota o stop lá em cima né, do gráfico diário aqui e tchau, né, um abraço. Essa é outra forma de operar, mas quando que eu faço isso? Quando o cenário está mais favorável, né, e quando eu vejo uma simetria de risco bacana numa operação dessa. Eu não vou vender no gráfico diário, no fundo, né, de aqui de meses. É uma coisa que eu não vejo muita lógica. Né, e botar um stop lá em cima e falar tchau. Então eu vou fazendo operações cada vez mais curtas nesse período. Tá bom? Quanto mais arriscada a operação, eu procuro diminuir o tempo gráfico para tentar mitigar o risco. Quanto mais tranquila a operação, eu gosto de colocar um tempo gráfico maior, me sinto mais seguro, mais confortável, a operação fica mais longa e dá um financeiro geralmente melhor. Beleza? Então, milho seria mais ou menos por aí, tá meio travado, ele tá meio chato, né? Tá para cima, para baixo, mas nós estamos fazendo essa operação. O boi, né, com essa questão
da vaca louca. Olha que loucura isso aqui, né? Então aqui tá aqui, ó, hoje é sexta, então foi quarta-feira. Né? O boi eu tinha comentado até na semana passada, inclusive tá aqui, ó, os dois alarmes que eu coloquei aqui, né, dessa barra, que essa aqui inclusive não disparou, e essa aqui obviamente que disparou. Né? O que eu tinha comentado aqui no último vídeo que eu gravei? Né? Que o boi estava aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dias, eu tinha botado já semanal, mas estava aqui um tempão aqui parado sem fazer nada, na região aqui dos 300. Então estava para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Cheguei a cogitar, né, vender boi lá em cima, como também cheguei a cogitar comprar boi aqui embaixo, mas nunca pegava minhas ordens. Aí sai a notícia da vaca louca. Eu não quis ficar posicionado, né, antes do carnaval, né, não fiquei posicionado em nada, só em ações, né, e sai a notícia da vaca louca e o boi vai lá e dá uma escorregada aqui de nada mais, nada menos do que, quantos pontos? 10,61 pontos, caindo 3,55%. E ainda postei até lá no Instagram o famoso risco de exposição, né? Imagina eu tivesse comprado o boi, por exemplo, aqui, com stop aqui embaixo. Só que a gente não consegue deixar o stop posicionado, né, no mercado futuro. O mercado abriu e escorregou. Ele não foi devagarinho caindo para dar tempo de stopar aqui embaixo. Ele abriu e deu um tiro para baixo, né? E aí o mercado vem, escorrega aqui, então leva muita gente embora aqui nessa operação. Tem que tomar muito cuidado. E muita gente vendendo na euforia que também tem que tomar muito cuidado. Aí depois na quinta-feira ele abre, chega a cair mais 10 pontos, batendo 276 e volta a tudo. Só que se eu botar aqui no gráfico de 15 minutos, né, olha o que ele faz. Ele abre já com um gap de baixa aqui de... quantos pontos tem ali? Tá bem em cima do negócio do profit lá. 6 pontos e pouco, dá uma escorregadinha para cima e para baixo e fica aqui de lado e caindo. No outro dia ele abre com outro gapzão de baixa, nos primeiros 15 minutos, balança 7 pontos e pouco aqui também, para cima e para baixo, e depois sobe aqui, fecha o dia aqui subindo, né, quase, mais de 10 pontos aqui. Fechou o dia no positivo. Né? Então ele abre com 5 pontos e meio para baixo e fecha o dia mais ou menos aqui com 3 pontos para cima. Então olha o tamanho da volatilidade, né? E aí qual que era a minha ideia aqui? Quando eu vi esse cenário acontecendo, né? Quando eu vi o boi nessa volatilidade, eu abri o Superdom ali, eu estava olhando pelo Netrix aqui, ou o Superdom, no caso, no outro computador eu uso Netrix, mas estava olhando o Superdom aqui, e o que eu enxergava? Que o boi estava tipo isso aqui, assim, só que pior até, né? Tinha, por exemplo, tinha ordem de aqui em cima, nos 200, quase 300 aqui vendendo, aí tinha uma outra ordem querendo comprar aqui embaixo, então tinha um spread ali de 1,5, 2, né? Então se a pessoa entrasse na operação, se eu entrar, clicar comprar e comprar aqui, se eu quisesse sair, eu teria quase que sair lá em cima. Então era uma coisa assim que se eu desistisse da operação 2 minutos depois de entrar, eu pagava um spread de 1,5. Então ficava muito caro, né? Por mais que eu quisesse comprar ou vender, enfim, ficava muito complicado de operar, muito difícil, o mercado balançando muito. E aí o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, bom, eu já vi isso acontecer várias vezes. Sempre que sai notícia de vaca louca, né, a gente sai notícia de vaca louca, e quando é o caso atípico, que é aquela vaca louca que aconteceu que nem agora, que é aquele caso que acontece lá em Gado Velho, toda aquela história, muitas vezes no mercado, quando sai a notícia, dá uma paulada para baixo, né? E quando as coisas meio que normalizam, ele volta a subir. Ah, era só o caso atípico. É o famoso mercado antecipa o ato, antecipa o fato e realiza no ato, né? Então, vai ter vaca louca. Meu Deus do céu, vai acabar o mercado do boi, vai todo mundo quebrar. E aí cai tudo. Aí, não, mas era o caso atípico lá, foi num gado lá de 8, 9 anos lá e não tem perigo nenhum, tá tudo certo, tá controlado. E aí volta tudo de novo. Então, basicamente é isso. E aí eu queria ter comprado. Tentei comprar ontem. Tentei fazer uma operação de compra ontem. Cheguei a botar uma boleta de compra em 283 alguma coisa, eu falei até lá no Telegram. Só que o mercado começou a subir, foi subindo, e aí dava uma balançada para cima e para baixo, mas não voltava até a ordem onde eu tinha colocado. Eu botei uma ordem, né, na pedra, ali, não fiquei tentando comprar mercado, justamente para tentar pagar um stop, né, mais barato. O que eu fiz? Eu fui lá, abri o Superdom aqui,
Eu vi aonde que tinha mais ou menos ordem de compra, né, onde tinha um volumezinho maior de ordem de compra que não estava se mexendo muito, era na região dos 282, 283, 281, né, tinha um bloquinho ali que não estava muito para cima e para baixo, só que o preço já estava lá em 285, né, 286. Eu, bom, vou botar uma boleta aqui, se caso o mercado voltar e pegar a minha ordem, né, e se caso der errado, e ainda tem mais ali, se as ordens não forem consumidas, não cancelarem, teria mais umas 10, 15 ordens embaixo de mim ali para fazer uma paredezinha ali na compra. Eu não ia comprar em 285 e botar um stop em 282, por exemplo. Né? Não estava afim de fazer isso. E aí deixei ali, não pegou e foi embora a minha ordem. Beleza, né? Fiquei de fora. Aí o mercado do boi fez aquilo que fez ontem, né? Subir aqui mais de 10 pontos aqui, quase 12 pontos, né? Do início do dia até o final do dia, e eu acabei ficando no famoso, né, fiquei no ponto de ônibus, né? Fiquei sentado na parada, o ônibus passou, né? Não peguei o primeiro ônibus e fiquei esperando, e o segundo ônibus nunca mais apareceu. Beleza. Não consegui pegar a operação. Tentei comprar mais ou menos por aqui. Eu me lembro que era perto da VWAP aqui, ó. E o mercado nem bola deu, né? Chegou aqui e foi embora. Beleza. Aí o que aconteceu? Aí acabou o mercado ontem, não comprei boi, fiquei de fora. Aí hoje o mercado abre com gap, de novo aqui, né, de 2% e pouco, 6 e poucos pontos para baixo aqui, e dá uma balançada para cima e para baixo aqui na abertura do dia. Eu fui lá, coloquei um gráfico de 15 minutos, ele tenta subir, volta, tenta subir, volta, tenta subir, volta, e o que eu fiz? A mesma coisa. Abri o Superdom lá, né, no notebook aqui, olhei mais ou menos aonde que tinha a ordem, né, sendo colocada ali de forma né, que eu consegui enxergar que tinha ordem sendo colocada no Superdom, né, e numa região onde não ficava, o que acontece é assim, coloca lá em 287, daqui a pouco cancela aquela ordem, daqui a pouco bota em 288, daqui a pouco cancela aquela ordem, bota em 287,5, sabe? Fica sambando as ordens ali. Então eu vi que tinha um volumezinho de ordem ali em 287, 287 alguma coisa, 287,5, né? Naquela região ali tinha um volumezinho de ordem. O que eu fiz? Fui lá e botei uma boleta de compra em 287 para fazer a mesma coisa. Qual que era a lógica? Se o mercado, se as coisas se resolverem ou, né, derem um sinal que vai resolver a questão lá da vaca louca, talvez suba. Né? Fez ontem isso, já fez várias outras vezes isso, então eu vou tentar acreditar que vai acontecer isso de novo. Né? Aí beleza, botei a minha ordem ali em 287, balançou para cima e para baixo, nada e nada de pegar, botei em 287,5, né? R$ 287,05. Aí o mercado deu uma balançada, eu acho que foi numa dessas aqui, dessas barras aqui, botando 15 minutos, foi numa dessas barras aqui, ele deu uma balançada, foi lá, pum, pegou minha ordem e segurou. Chegou a me dar um calorzinho, se eu não me engano, deve ter sido por aqui, ó. Chegou a bater mais baixo, deve ter sido essa segunda barra então. Chegou a me dar ali pouco mais de meio ponto ali de calor. Ele bateu forte, assim, pegou a minha ordem, né, e pegou mais uma meia dúzia de ordem que tinha ali embaixo e ficou por ali. Eu pensei, beleza, vou botar um stop mais abaixo ali, vou pagar um ponto e pouco ali, um ponto e meio de stop, né, para correr o risco. E aí o mercado começou a subir. E foi subindo, foi subindo, foi subindo. Quando chegou aqui ele deu uma balançada. Eu me lembro que ele voltou aqui, ele estava lá em cima e voltou. Se eu botar no gráfico de 5 minutos dá para ver isso mais fácil. Tá aqui, ó. Ele foi, subiu aqui, ele, nessa brincadeirinha que parece que não tem quase nada, mas aqui tem um ponto e meio. Então ele chegou a subir, ele estava aqui em cima, voltou tudo e fechou aqui. E a minha ordem de saída estava aqui perto do fechamento do dia anterior, né? Aqui em cima, né? 292 mais ou menos lá. E aí o mercado deu uma balançada aqui, eu peguei e puxei um pouco mais para baixo essa ordem lá no notebook ali e acabei saindo da operação em 291,5. Então deu mais ou menos 291,5. Chegou aqui, não chegou a pegar é que eu olhei o gráfico de 15, né? Então ficava diferente lá. 291,5 tá aqui. Cadê? 291,5, mais ou menos por aqui, acabei saindo. Então deu uma operação de uns quantos pontos ali,
que eu comprei em 287 com 0,5, saí em 291 e meio. Então deu 8788, 89, 90, 91, 4 pontos, né? Praticamente 4 pontos e meio ali. Deu uma operação. E tomei um calor de meio ponto, talvez um pouquinho mais que isso. Deu, né? Acho que não chegou a dar. Não chegou a dar um ponto, isso eu tenho certeza. Mas, enfim, deu uma operação muito boa. E aí eu saí, e aí o mercado continuou subindo. Chegou a bater lá 295, né? E eu nem quis entrar mais. Eu falei, não, beleza, tá bom, fiz uma operação no risco mesmo, e beleza. E aí depois, inclusive, ele voltou tudo. Se eu tivesse ficado comprado, eu poderia ter encerrado lá em cima, numa hipótese muito remota. E se eu não tivesse feito mais nada, ele teria voltado aqui, eu teria ficado ali com 290, mas no mesmo ponto eu já saí quase, né? Um pouquinho, um ponto abaixo. Mas ele voltou um monte, devolveu um monte, que devolveu 5 pontos, ele chegou a devolver aqui embaixo. Aqui é o after, mas chegou a devolver 5 pontos. Então foi o tipo de operação que eu resolvi fazer hoje. Então chegou a ficar positivo no dia aqui e voltou e ficou negativo. É a mesma coisa que eu tentei fazer ontem, não consegui. Hoje deu certo a operação. Beleza. Segunda-feira vai dar a mesma operação? Não faço ideia. Não faço ideia. Fato é, se as coisas, né, entre aspas, normalizarem com a vaca louca, pode o boi continuar subindo aqui e voltar, ou pelo menos tentar voltar aqui, 296, 296 e pouco, tentar voltar nessa região aqui. Né? Não acho que vai cair para 270, 280 tão fácil, né? A menos que se confirme as coisas compliquem um pouco. Claro, se continuar por muito tempo a questão sem exportação, pode dar uma demorada, voltar esse preço lá e o boi ficar para cima e para baixo. E a gente tenta fazer algumas operações ali. Tá bom? Então, foi mais ou menos essa operação no boi. Olhando graficamente, o que a gente vê? Né? Que o mercado está esticando para cima e para baixo aqui, mas uma tendência de baixa, tocou na média móvel de 200 e voltou um pouco. Então, graficamente, ele segue na tendência dele aqui. 1, 2, 3 puxadas. Isso aqui foi de livro. Né? A gente pegou várias operações vendidas aqui. Aqui ele voltou um pouco, pegou lá na região de média móvel de 20, caiu, mais 2 puxadinhas aqui. E aqui ele estava tentando, né, fazer uma espécie de um fundinho subir. Pode ainda subir a partir daqui, é óbvio que pode. Mas, né, dada a situação, é mais fácil ele ficar dando uma enrolada por aqui um tempo até se decidir as coisas do que pegar e subir com força ou cair com muita força. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Querendo ou não, essa questão da vaca louca dá uma desconfigurada no gráfico aqui, porque entra muito volume de venda num período muito curto devido à notícia. Então entra muita força aqui. Então aí o mercado tem que se acertar ali para ver o que acontece. Então vamos ficar de olho na próxima semana, que vai ser uma semana interessante no boi. Pode ser que dê mais operações de boi também. Beleza? Então vamos adiante. O café, eu tenho olhado muito pouco o café aqui, apesar do Brasil ser o maior produtor do mundo, eu tenho olhado muito pouco café aqui. Mas um dos motivos de olhar muito pouco café é isso aqui. Né? 1, 2, 3, 4 semanas que eu saio do lugar. Né? No gráfico diário, o café também está travado, literalmente travado entre duas médias lá. Então, o que eu falar para o café hoje aqui é a mesma coisa que eu falei para o café semana passada, início do mês, né? 2 semanas, 3 semanas atrás. Então, o café está travado. E cada vez mais travado. O que isso impacta? Isso é bom ou é ruim? É bom o quê? Porque geralmente quando um ativo, né, trava bastante tempo, quando destrava, ele tende a andar. Não é uma regra, é uma estatística. Está aqui, ó. Ele ficou parado aqui. Ficou parado aqui. Quantos dias está ali? 20 dias. Né? Mais ou menos, 20. 20 dias, no caso seria 22 dias, é melhor. Intervalo de 22 dias, mas 22 pregões. Né? Então, bem mais do que isso aqui. Então, ele ficou um tempo parado. Quando andou, ele andou aqui nada mais, nada menos do que 60 pontos. Né? Ou 30% não, botar para baixo aqui, 24% e meio de queda, aproximadamente. Tá? Então, beleza. Aqui ele ficou de lado 14 pregões. Quando andou, caiu 10%. Né? Aí voltou tudo. Aqui ele já está de lado, quantos pregões ali? Aqui vai ficar um a menos. 17, 18 pregões. Quando andar, pode ser que dê um tiro para cima ou pode ser que dê um tiro para baixo, né? Então, vai acontecer isso? É uma regra, é uma lei? Eu tenho essa certeza? Não.
né? Mas há uma probabilidade. E o café gosta muito de fazer isso. Eu já falo isso há muitos anos. O café, ele gosta muito de anda, para, anda, para. E para baixo também, né? Anda, aí vai parando. Aí anda, vai parando. Então, o café ele tem muito isso. É muito também da questão da sazonalidade do café. Mas eu fico de olho, né, para ver o que acontece nessa região aqui, tanto para cima quanto para baixo. Quanto mais tempo parado e menor esse range, melhor. Por quê? Porque mais explosivo tende a ser o movimento e principalmente o stop é mais curto, né? Então, ele pode romper para cima aqui ou tentar pegar um pivôzinho e ele subir ou continuar comprado. Ele pode romper para baixo aqui ou tentar pegar um pivôzinho e continuar vendido. Então é uma operação que tende a ter um risco-retorno muito bom. Qual que é o problema? Acontece lá de vez em quando. Qual que é o outro problema? O café é um ativo caro, tem a questão do dólar também, que isso é uma coisa que impacta. Então quem opera café ou soja tem que saber disso. Pode o café subir, o dólar despencar, a pessoa está comprado no café e perder dinheiro, e vice-versa também, porque não depende só do café o preço, e sim do café e do dólar, né? Então seria muito bom estar comprado os dois subirem ou estar vendido os dois caírem, aí seria perfeito, mas nem sempre isso acontece. Então é uma operação que vai ficar de olho nos próximos dias, né? Então, para ficar no radar, é aquele negócio, coloca aqui, eu tenho horror a essa mãozinha, eu quero saber como é que eu faço para tirar a mão aqui do padrão e deixar certinho no Profit. No meu notebook eu fiz isso, nesse aqui eu não me lembro como é que faz. Que raiva que me dá isso aqui. Então é uma coisa para ficar de olho nos próximos dias. A soja estava lá em cima, né? Aquele tempo todo. Então, ó. Aí eu vou falar aquela coisa que eu falei aquele dia. Tá lá nas máximas, lá em cima, 33 e alto lá, topo histórico, soja lá em cima. Estão colhendo soja. Tem a região sul aqui apanhando, a região, né, do meio para frente faceira, colheita tende a ser safra recorde, né? E aí, da mesma forma que aqui o pessoal está apavorado com soja, milho, por causa da seca na lavoura que deu, né, que não produziu nada, lá em cima estão colhendo muito mais, então é aquela história de o buraco que fica aqui talvez consigam tapar com excedente lá de cima, então de forma geral talvez a safra seja positiva. Tudo é um talvez, né? Tudo é minha cabeça, tá? Então, o que acontece? A soja está lá nas máximas. E aí foi o que eu falei aquele dia. Graficamente, para comprar, no gráfico diário está bonito. Uma ordem de compra hoje seria um ponto ideal. Aqui, bem na 33,51, onde ele fechou aqui, região de médias. Tem uma média aqui com uma inclinação muito bonita. Seria uma operação de compra bacana. Um stop aqui abaixo dessa região aqui, mais ou menos. Seria ali abaixo de 33,15 por aqui, ou até, né, um pouco maior de 33,80. Perfeito. É uma operação aqui que daria para fazer tranquilamente. Que se der certo, foi uma operação boa. Se der errado, caiu na estatística de vez em quando o mercado estopa e tenta reverter ou consolidar. Mas ele vem fazendo isso várias vezes e está dando certo. E quanto mais... a questão é, uma hora, quanto mais tempo passa, uma hora vai dar errado essa operação. Mas tem feito e tem dado certo. Beleza. Qual que é o porém? Olha onde é que está a soja, né? Se fosse exatamente essa operação aqui embaixo, com o topo lá em 34,50, ótimo. Ou se fosse essa operação aqui onde está, só que com o último topo aqui embaixo, ou seja, está lá em cima, ótimo também. Agora, essa operação aqui com um topo a menos de um ponto acima, aí fica complicado, né? Porque qualquer hora pode dar uma escorregada forte aqui. E quanto mais tempo passa, mais perto isso está de acontecer. Então, beleza, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Se eu ficar esperando isso, eu nunca vou operar soja. Então, beleza. Então, por isso que coloca um tempo gráfico menor e tenta fazer uma operação nessa aqui com um stop curto e esperar que dê certo. Mas eu não faço, né? Não opero soja e não vou fazer essa operação, não faço a operação. Então, é muito fácil para mim falar, mas, né, como eu não tenho a pele em risco de soja, eu não dá para se basear muito no que eu falo. Mas basicamente, graficamente falando, é isso. No gráfico diário está bonito uma compra aqui, né? Ver se rompe topo. Se não romper, pode ser que lateralize um tempo aqui. Na pior das hipóteses, aciona um stop legal da galera aqui e dá um tiro para baixo aqui, um pouco mais forte, cai um pouco mais.
Beleza? Então tá bom. O dólar, vamos lá olhar o dólar. Aí tem toda a questão do dólar index, como eu falei, né, da XY lá subindo, né, a cesta o dólar em relação aos pares de moeda, né, forte no mundo, a cesta DX subindo. Então o dólar por conta própria já está forte nas últimos dias, vamos dizer assim, últimas semanas até, tá? Então o dólar em si está forte nível global e no Brasil esse ruído todo também não colabora em nada, né? Então assim, dólar na semana passada, vamos ver aqui, ficou lateral, não fez nada, um candle aqui totalmente decisão. Nessa semana, por enquanto também, né? Ele tentou cair aqui na região aqui, né, próximo dos 5,10, mais ou menos aqui, tentou bater essa região aqui, chegou lá perto, uma região próxima num fundo aqui, tocou lá e voltou tudo. Se a gente botar o dólar no gráfico diário, né, ontem ele estava lá embaixo em 5,11, 5,12 e hoje subiu a 5,20 e poucos. Então ele volta para esse enrosco. E se a gente pega o dólar e tira um zoom aqui no gráfico diário, o que a gente vê? Que ele está totalmente lateral com um leve viés de baixa. Né? Um leve viés de baixa aqui, mas lateral. E tá, né? Se a gente pegar aqui, bem onde está essa linha, a gente consegue dividir aqui, né? Meio quarto para cima e meio quarto para baixo. Então ele está do meio para baixo aqui. Né? Inclusive, se fosse falar só graficamente, né, seria mais provável, né, o dólar, caso ele não consiga romper aqui os 5,23, 5,24, ou até mesmo esse topinho aqui atrás, né, quase 5,25, ele voltar para essa região aqui e ficar brincando dentro desse range aqui, ó, entre 5 e baixo, quase nada, quase 5 aqui e 5,20, né? Por quê? É o mesmo range daqui para cima. Então a gente pega e divide em dois quadrantes. Aqui tem um quadrante, a gente pegaria essa mesma amplitude, cadê o quadrado nesse negócio aqui? Uma espécie de um canal, pega essa amplitude aqui e joga, que horror dessa mãozinha, joga ele para baixo aqui. Então ele teria, né, um range mais ou menos para trabalhar aqui. Beleza. Agora, se ele subir aqui e ficar aqui em cima, aí, bom, aí pode voltar tudo e ficar aqui em cima. Mas não dá para negar que o dólar está totalmente sem definição. Está lateral com um leve viés de baixa aqui, mas leve viés de baixa falando em meses. Né? Então, está lateral. Isso aqui é lateralidade. Ele rompe para baixo, ao mesmo tempo que rompe para cima. Aí começa a engrenar uma queda e rompe para cima de novo, depois rompe para baixo de novo, e agora está querendo voltar a subir. Então, tá lateral. E aí eu não tenho operado dólar, né? Eu boto o dólar na tela aqui, mas faço uma operação, quando eu faço, geralmente é day trade, ou às vezes chega para um swing trade, mas quando o day trade dá bom, né? Aquele swing trade que, o day trade deu bom e eu vou ficar posicionado. Então, basicamente por aí. Então, tá bem lateral, tá bem chato ali, tá? O Ibovespa, hoje, chegou a cair 2%, fechando aí a 1,67, né? Tá querendo vir testar essa região aqui de baixo, né? Quanto que tá que eu vou pegar por isso aqui é mais fácil? 113, 104 e pouco aqui, né? 113 alto. Tá querendo vir aqui. Então ele faz um topinho mais baixo, vem, lateraliza aqui, chega próximo às médias, não consegue romper aqui o 110 e aí ganha um pouco de força aqui para baixo, tá dando a segunda puxadinha. Essa puxadinha aqui, ele fez o quê? 3% de queda ali, mais ou menos 4.100 pontos. Essa puxada aqui ele já está fazendo aí 3.200 pontos, 4.100 pontos aqui, se você pensar no mesmo tamanho, daria próximo a esse fundo aqui. Beleza, né? Isso aqui no gráfico diário. No gráfico semanal, fica mais fácil ainda de enxergar essas puxadas. Tem uma média móvel de 200 no semanal aqui, que foi uma espécie de um trigger aqui atrás. Né? Então ele tentou segurar aqui nessa média aqui. Tem um fundo aqui, ó, bem nessa região aqui dos 102, 103, 104. Essa região tem muita briga aqui. Se a gente colocasse aqui por volume de negociação, deve ter muito dinheiro rolado aqui nessa região. Aqui também teve um topinho, né? Aqui uns 103, entre 113 e 105, vamos botar assim, um range de uns 2, 3 mil pontos. Né? Então tem bastante coisa. Ele está lá em 105.800. Então, chegar aqui é provável que tenha briga, tenha pavio para cima e para baixo. O que eu fiz no Ibovespa? Eu não comprei ação, né? Fiz alguns day trades, que eu tenho feito ali bastante day trade com fluxo, mas hoje eu comprei, né, mini índice em 107,075. Vou botar o Infut aqui. Infut, gráfico, vou botar aí 15 minutos. Né? Eu comprei ele aqui em 100,
está aqui no notebook, 107,075, vou puxar por aqui. Aqui está um alarme que eu tinha colocado, deu bem certinho no meu alarme. Por que eu botei um alarme aqui? Por causa disso aqui, ó. Gráfico diário, olha aqui onde ele tocou, bem nesse fundo aqui, né? Então, eu fiz uma compra ali em 107 e pouco, que tá, vamos puxar para cima, 107,075, 067, é mais ou menos por aqui. Comprei ali nessa região, né? Comprei Ibovespa aqui nessa região aqui. Por que eu comprei isso? Força, né? Se a gente botar, aqui não tem indicador, mas se eu botar indicador aqui de força, por exemplo, o IFR, é que o IFR 9, mas se eu botar um IFR mais fraco, um IFR menor, é muito provável que ele esteja lá embaixo. Vou botar um IFR 3 aqui, está lá embaixo já, né? Um 2 deve estar mais embaixo ainda, né? Então, basicamente, foi uma compra, né, mais quant do que nada, né? Lá no 16 do FR2, ó, né? Então, eu vou ver se foi lá embaixo. Então, eu fiz uma operação de compra comprando mini índice ali. Qual que é a minha ideia? Ficar posicionado e o Bovespa vai voltar a subir a 115, não faço ideia. Mas se ele voltar aqui a 108, já paga o meu risco. Mais eu pago o risco, é uma operação de risco bem baixo. Então eu fiz essa compra baseada em índice de força. Então, né, como eu falo, não comprei porque caiu. Caiu demais, vou comprar, subiu demais, vou vender. Não, mas ele caiu bastante aqui, hoje caiu forte, né, em relação aos outros dias. Ele fez algumas barras significativamente mais forte aqui, chegou numa região de briga aqui embaixo, né, e mostrou uma forcinha. No primeiro sinal de força que ele mostrou ali nos 5 minutos, ele começou a querer fazer um pivôzinho e eu larguei uma ordem de compra ali, justamente porque eu queria ficar comprado no gráfico diário, então eu ia tentar comprar o mais baixo possível. No primeiro sinal ali, naquela região de briga ali embaixo, né, desse fundinho que eu ia comprar. E comprei. Beleza, pode abrir semana que vem aqui no 105 e ir embora para baixo, eu vou estopar e tchau. Né? Mas se voltar um pouquinho acima do 108, tá bom. Operações de FR costumam dar certo, costumam funcionar. É uma operação que a gente ganha um percentual pequeno, então usa um capital um pouco maior. Né? E dá certo. Só não é toda hora que acontece, tem que estar um pouco ligado e antenado e tentar pegar ali no mais baixo possível ali para valer a pena, justamente porque é uma operação que ganha pouco, o percentual dela é baixo, não é uma operação para alongar muito. Claro, né, eventualmente se eu comprar aqui e o negócio começar a andar e andar bom, eu não vou encerrar a operação, vou carregando stop, vou indo embora, né, até chegar uma hora que eu chego e falo, beleza, tá bom, né, mas é mais ou menos por aí. E aí eu também tenho ações compradas, isso dá uma turbinada na carteira. O problema é se volta tudo, né? Mas aí a gente estopa justamente para isso. É uma coisa que eu sou bem chato quanto a isso. Eu não tenho medo de estopar. É uma coisa que eu adoro é apertar o botão de stop ali. Né? E eu gosto mais ainda quando eu aperto o botão de stop e o mercado anda na direção do stop. Ou seja, estou comprado, eu apertei o botão de stop e ele cai lá 100 mil pontos. Eu vou ficar feliz da vida. Falar, ótimo, estopei na hora certa. Né? A gente fica triste quando a gente estopa e o mercado volta tudo. Esses dias mesmo eu fiz uma operação num day trade. Aconteceu 2 vezes nos últimos meses. Isso acontece toda hora, mas principalmente no day trade acontece muito. Uma operação que eu fiz quando saiu o balanço de Itaú, eu nem estava em Porto Alegre, eu estava no notebook, na casa dos meus pais, lá no interior, estava passeando lá. Saiu o balanço de Itaú, fiz uma operação de fluxo no notebook ali, deu 300 e poucos reais, 350 e poucos reais, uma coisa assim, uma operação ali de poucos minutinhos no Itaú, na abertura ali. E aí eu tinha mais coisa para fazer, né? Falei, não, beleza, tá bom, fiz só um tradezinho rápido ali e vou embora. Beleza. Daí no outro dia, no final do dia, depois eu vi que o Itaú tinha subido acho que 5, 6% naquele dia. Ou seja, se eu tivesse continuado naquela operação, não feito mais nada, a operação tinha dado 3 mil e poucos reais, né? Pelo o lote que eu tinha comprado. Beleza. E outro dia foi uma operação também, que eu não lembro que ação que foi, mas o mercado foi assim, aquela operação que a gente fica triste. O mercado caiu, eu comprei, aí o mercado subiu um pouquinho, voltou, me estopou, aqui nessa região aqui, eu saí fora da operação, não entrei mais, depois ele subiu tudo isso aqui. E era uma operação também que teria feito num day trade mais de R$ 1.000 ali com um stop curtíssimo. Né? E acabei ficando, não entrei mais aqui na posição,
né? Não enxerguei o que o mercado estava querendo fazer aqui e não consegui enxergar um motivo de compra ali. De novo, acabei não comprando e não foi. Então, acontece. Esse tipo de operação a gente fica chateado, mas faz parte do jogo. Como eu falo, não entrar numa operação ou deixar de fazer a operação porque não enxergou, não entendeu o porquê da operação, algo do tipo, não é ruim. O ruim é perder dinheiro, né? O ruim é perder dinheiro. Eu sempre falo, o importante é não perder dinheiro. Ganhar, a gente pode ir ganhando de pouquinho, formiguinha, vai ganhando ali recorrente de pouquinho. Claro que de vez em quando que o mercado sobe 3%, é muito importante a gente conseguir pegar uma operação grande, tanto para cima quanto para baixo, para dar uma turbinada. Esse negócio de ficar ganhando sempre pouquinho, 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 é bom se perde pouquinho, mas né, de vez em quando é bom dar uma paulada para dar um pouco de confiança e um fôlego bom para a carteira. Então isso também é importante, não dá para ficar sempre na mediocridade ali. Mas beleza. Bom, então vídeo mais ou menos por aí. Não esqueçam, gostou do vídeo, curte, né, compartilha, comenta, entra lá no grupo do Discord, entra lá no grupo do Telegram, chama lá e tem link na descrição aqui, vamos bater um papo e principalmente na questão lá do pregão ao vivo, que vai ser legal a sala ao vivo lá. Beleza? Valeu, bom final de semana para todo mundo, um abraço, até mais, bom descanso.